Boa tarde. Agora daremos início à palestra do professor Paulo Vilhena da Silva. Só um momento, a palestra intitulada... Professor... Só um momento, gente, que eu perdi aqui no meio do... Está aqui. O papel do erro no aprendizado da matemática. Então, professor Paulo, a palavra é sua. Ok, boa tarde novamente a todos. Eu vou repetir a fala já que a gente está gravando. Então, é um prazer estar com vocês. Agradeço desde já a presença de todos. Agradeço à professora Cristiane pelo convite para estar conversando com vocês. E como a minha área de pós-graduação é educação matemática, né, tanto o mestrado quanto o doutorado, então eu costumo discutir esses temas relacionados ao ensino da matemática, tá bom? Então a gente vai falar sobre o papel dos erros, o papel do erro no aprendizado da matemática. Espero que seja proveitoso. Eu vou tentar, então, novamente compartilhar aqui a tela e vocês me digam se está aparecendo certinho aí, tá bom? Só um momento. Cristiane, está aparecendo direitinho o slide? Me confirma, por gentileza. Está iniciando a apresentação. Ok, já apareceu para a gente. Ok, então eu vou iniciar e qualquer intercorrência que ocorra, vocês, por favor, me avisem, tá bom? Porque aqui eu estou de olho nos slides. Bom, então, antes de começar, de fato, a falar, eu preciso esclarecer de que erros a gente está falando. Perdão. De que erros a gente está falando aqui nesse contexto. Não se trata de erros por deslizes. Digamos que eu estou resolvendo uma questão e eu cometo um deslize numa conta, numa multiplicação, numa operação, eu erro um número. Não. Não é desse tipo de erro que eu estou falando, tá bom? Aqui a gente vai falar dos erros de compreensão. Quando um aprendiz ele compreende algo errado e aquele erro se torna, digamos, sistemático. Então, um erro de compreensão não são erros por deslize que nós vamos estar tratando aqui hoje, tá bom? Então, para começar, eu queria mostrar de cara as duas principais referências que eu utilizei, tá? Um artigo da Spinillo e outros autores, e um livro que é bastante conhecido, que é a Análise de Erros, da Cury, que é de uma coleção também bastante conhecida. Então, caso alguém tenha interesse de se aprofundar um pouco mais nos estudos sobre esse tema, já fica aí algumas sugestões, ok? Então, para começar, eu queria fazer algumas perguntas que podem servir para a gente refletir nesse início dessa conversa. Então, primeiro, o que nos vem à mente quando pensamos em erro? Geralmente, a gente pensa em algo talvez ruim, né? Algo que não é muito bom. Erro é algo que a gente costuma, ou que a gente busca evitar. Inclusive, em alguns contextos, o erro não é admitido. Quando a gente fala em erro médico, o médico pode ser processado, pode ser preso, por exemplo. Então, quando a gente fala em erro, talvez a gente pense em algo ruim, em algo que a gente quer evitar a todo custo. Mas será que no contexto da sala de aula, do aprendizado, da matemática, precisa ser assim? Precisa ser algo ruim que a gente quer a todo custo evitar? Então, isso a gente vai estar discutindo ao longo da nossa conversa. O erro sempre evidencia o que o discente não sabe. Geralmente a gente pensa se ele errou é porque ele não sabe, né? Mas será que é sempre assim? Então fica outra pergunta. Será que o erro também não pode ser por conta de algum conhecimento, ou será que ele só aponta aquilo que o aluno não sabe? Outra reflexão para a gente, para ser discutida no decorrer. É possível aprender ou ensinar sem errar? De cara, os autores dizem que não é possível
aprender sem errar. Aquele que não erra é porque já aprendeu, né? Aquele que está aprendendo, ele vai errar, né? Então, quer dizer, o erro é algo normal. O erro é algo que provavelmente ou certamente vai ocorrer durante o aprendizado de algum conteúdo matemático. Então, tendo em vista que o erro é algo natural, é algo que ele vai ocorrer, será que é possível transformar o erro em uma ferramenta pedagógica? Será que é possível transformar o erro, tirar dele algum proveito? Então, ficam essas reflexões iniciais para a gente começar. Para a gente começar, eu gostaria de falar de duas concepções, digamos assim, referentes ao erro, certo? Concepções de alunos, de professores, da comunidade escolar ou do senso comum, tá bom? Então, tem pelo menos duas que são as que eu vou comentar um pouquinho agora. E a primeira é o erro como algo a ser corrigido. Então, nessa concepção, ou para as pessoas que têm essa concepção do erro como algo a ser corrigido, o erro é visto como um fracasso. Aquele que erra, fracassou. É algo muito ruim. E para essas pessoas também, ou para quem tem essa concepção, o propósito de se ensinar matemática é apontar erros e corrigi-los. Tá? Eu fiz questão de deixar entre aspas, que é a afirmação dessa autora. É óbvio que a gente quer corrigir os erros no ensino da matemática quando o discente erra. Mas será que esse é o propósito? É apenas corrigir, apontar onde está errado e corrigir? Será que é só isso? A gente não pode aproveitar para discutir? E é justamente o que está no terceiro ponto, né? Nessa concepção, é dada a ênfase no produto, desconsiderando o processo. Ou seja, as pessoas que, digamos, têm essa concepção vão olhar para o resultado. Se o resultado está certo, ok. Se o resultado está errado, fracassou, errou. Desconsiderando o processo, desconsiderando qual foi o raciocínio que o aluno teve, desconsiderando quais foram as estratégias que o aluno utilizou, desconsiderando talvez até os avanços que o aluno pode ter tido, mesmo que ele tenha resolvido errado aquela questão. Então, assim seria, né? O propósito seria apontar onde está o erro e corrigir, como se apenas a correção do erro, dizer, ó, está errado, a resposta certa é esta, como se esse fato fosse, de fato, esclarecer a dúvida do aluno. E acho que fica claro que não, né? Se eu apenas disser está errado, o correto é este, eu não esclareço para o aluno por que ele errou, como ele poderia ter feito. Não fica muito claro como ele poderia ter feito de maneira correta, né? E a outra concepção, essa foi a primeira, né? O erro como algo a ser corrigido. E a outra, o erro como forma de conhecer o raciocínio dos alunos. Então, quais são as características dessa concepção, né? Dessa forma de conceber o erro? Então, primeiro, os erros revelam a lógica ou modo de raciocinar do aprendiz. Ou seja, a partir dos registros do aluno, a partir do que o aluno diz, eu posso compreender como ele pensou, como ele raciocinou, que estratégias ele utilizou. Ou seja, é uma maneira de eu conhecer o raciocínio do aluno, né? Eu posso fazer isso dando voz ao aluno, né? Para que eu possa compreender, eu coloquei entre aspas, né, a lógica do aluno, ou seja, a maneira como ele pensou, como ele raciocinou, as estratégias que ele utilizou, eu posso dar voz a ele, né? Posso pedir que ele explique. Me diga como você fez. Ou eu posso olhar o caderno, já tenho uma noção de como foi feito. Então, aí eu sou capaz de compreender como o aluno pensou. E por que isso pode ser proveitoso? Como a gente vai ver, os erros podem ser cometidos por razões distintas, certo? O aluno pode não ter compreendido, né, por alguma
não prestou atenção, não sei. Ou o professor pode não ter utilizado uma estratégia tão boa assim, né? Quando ele vai olhar o registro do aluno, ele pede para o aluno que explique como fez, ele pode se dar conta, caramba, aquela analogia que eu fiz, ela deixou duplo sentido. Então, caramba, aquele comando da questão, ele levava para uma outra interpretação. E ainda pode ser o caso de um obstáculo epistemológico. Eu vou abrir um parêntese mais à frente para falar dos obstáculos epistemológicos e obstáculos didáticos, porque merecem um pouquinho de destaque, tá bom? Mas só para a gente ver que os erros podem ter razões distintas, certo? E isso pode ajudar o professor a reorganizar a sua aula, a repensar as suas estratégias de ensino e aí sim corrigir, né? Mostrar. Perdão, vou tomar um copo de água e já retorno. Prontinho. Então, a partir daí, ele pode reorganizar as suas estratégias e pode esclarecer para o aluno qual é a maneira correta de se fazer, né? Eu trouxe aqui alguns exemplos tirados do artigo, só para exemplificar, tá bom? Isso que eu estou falando. Então, aqui no exemplo 5, lá do artigo que eu citei, a questão é a seguinte. A sala de aula da escola divertida tem um formato retangular, com 3 metros de largura e 5 de extensão. Qual é a área da sala de aula? Então, pela resolução, vocês estão notando que o aluno confundiu área com perímetro, certo? Que é um erro até muito comum. Mas se o professor ele não atenta e vai apenas para o resultado, não é 16, o resultado é tanto, 15, né? Ele não vai ter a oportunidade de mostrar onde o aluno errou e como ele poderia ter feito corretamente. Certo? Então, se ele aproveita a oportunidade para discutir qual é a diferença entre área e perímetro, então, com certeza, ele vai ter uma oportunidade bem proveitosa. Aqui tem outro exemplo. Vejam só. Pedro tem 3 calças, preta, marrom e azul, e 5 camisas, amarela, vermelha, verde, laranja e cinza. Ele pode combinar as calças com as camisas para formar conjuntos. Quantos conjuntos diferentes Pedro pode formar? Então, notem que ele combinou aí verde com azul, vermelho com preto e amarelo com marrom, se não me falha. Então, ao que parece, o aluno, né, o discente, ele utilizou talvez um raciocínio do senso comum. Para algumas pessoas, quando vão se vestir, não faz sentido, por exemplo, misturar, sei lá, amarelo com azul. Essas cores não combinam. Então, notem que aí ele fez um desenho e combinou as cores. Então, para o senso comum, esse raciocínio está ok. Para muitas pessoas, não, azul não combina com verde, vermelho não combina com preto, verde não combina com marrom. Isso é um raciocínio do senso comum que é válido. As pessoas têm suas preferências e escolhem que cor combina melhor com que cor. Mas na matemática isso não é considerado, né? A gente quer saber as possibilidades. Então, se o professor não atentar, não olhar os registros para ter essa conversa e esclarecer que são contextos diferentes, né? Que no senso comum esse raciocínio ele está ok, está correto, mas na matemática a gente não está preocupado, né? Então ele perde uma oportunidade de ter uma boa discussão, de dar um bom esclarecimento ao seu aluno, tá? Esses foram só alguns exemplos para ilustrar o que a gente está falando. Como eu disse para vocês, eu ia fazer um parênteses para falar um pouquinho dos obstáculos didáticos. Esse tema dos obstáculos didáticos, ele é um tema bem aprofundado, que aqui eu vou falar só resumidamente, só tocar, né? Mas que daria uma outra palestra se a gente fosse falar sobre eles, tá bom? Então, os obstáculos didáticos, eles foram... Esse termo acho que foi cunhado a primeira vez pelo Rousseau, um filósofo francês,
baseado no Bachelard, que também era um filósofo francês, mas Bachelard falava da ciência, era um filósofo da ciência. Então, Bachelard falava dos obstáculos epistemológicos, né, falando do cientista, e o Rousseau, inspirado nessas ideias, trouxe essa ideia para o campo da educação para falar dos obstáculos didáticos, né, dos obstáculos, dos erros que os alunos cometem, certo? Então, o que é um obstáculo didático? Um obstáculo didático não significa falta de conhecimento, mas um conhecimento que funciona em um contexto conhecido e pode significar um erro num novo contexto. Lembro da pergunta que eu fiz lá no início, né? Será que um erro sempre mostra falta de conhecimento? Aqui a gente vai ver que não. Que um erro pode mostrar, sim, o domínio de algum conhecimento, mas um conhecimento que vale num contexto, mas que pode não valer em um outro contexto. Então, aqui tem alguns exemplos só para ilustrar a questão dos obstáculos didáticos. Então, o primeiro, a incapacidade de encontrar um número decimal entre 3,25 e 3,26. Ora, por que o aluno não consegue? Ele está usando aí a ideia de sucessor, que cabe quando a gente está falando do conjunto dos números naturais. Mas quando a gente está pensando nos decimais, não cabe mais essa mesma ideia. Então, notem que não é falta de conhecimento, é um conhecimento que vale num contexto e quando eu tento usar num outro, ele não funciona. Outro exemplo, o quadrado de um número é sempre maior que ele. Pode ser considerado como máxima pelos alunos. E às vezes pode até ser repetido equivocadamente pelo professor, né? Então, obviamente que isso não é verdade. Se a gente está pensando no número natural, ou no número inteiro, por exemplo, isso é verdade. Mas se eu pego uma fração, isso aí já deixa de ser verdade, não é mesmo? Então, mais uma vez, não é falta de conhecimento, é um conhecimento de um outro contexto, mas que quando eu tento utilizar num novo contexto, falha. E o último exemplo, uma fração é o mesmo que dividir a unidade em B partes iguais e tomar A dessas partes. Óbvio que serve, está correto para algumas frações e para outras não. Certo? Então, isso foi só para dar uma ideia, né, do que são os obstáculos didáticos, e se o professor souber, ele pode, então, reorganizar a sua explicação e corrigir os erros. Bom, dito isto, como transformar o erro em uma ferramenta pedagógica? Essa foi a última pergunta, eu creio, lá dos slides onde tinha as reflexões, né? Será que era possível, né? E a gente vem discutindo nesse caminho, né, de que é possível que o professor converse com o seu aluno para que o erro não seja visto apenas como um fracasso, mas que ele possa tirar algum proveito disso. E como eu posso fazer isso? Então, para isso, os autores apontam pelo menos duas estratégias. Tá bom? Eu coloquei uma citação, né, que eu achei interessante antes de entrar nas duas estratégias, que é do Macedo. Ele diz o seguinte: não há por que ter medo ou evitar o erro. A questão é como transformá-lo em um problema, em um diálogo, em uma situação de aprendizagem. Ou seja, eu posso aproveitar o erro e tirar algum proveito dele para que ele se torne um diálogo, certo? Como é que a gente faz isso? Como eu disse, tem pelo menos duas estratégias, as quais eu vou apontar aqui. Como eu disse, eu me baseei nos autores, tá? Então, o erro inserido no planejamento e na dinâmica das aulas de matemática. Pode soar até estranho, né? Que esteja aí. É importante criar oportunidades para que os erros emerjam. Vocês podem pensar, ué, tudo bem, se o erro aparecer, eu vou aproveitar para fazer um diálogo, mas criar oportunidade para que os erros emerjam? Como assim? Ora, se os erros, eles são inevitáveis, né? Se alguém está aprendendo vai acabar errando, então o professor, com a sua experiência, ou com a pesquisa a respeito do tema, ele pode antecipar os erros. Digamos que ele vai ensinar volume do prisma.
Um exemplo qualquer, né? O volume do prisma. Então, pela experiência dele, se ele é um professor que já tem experiência, ele já sabe quais são os principais erros. Ou, se ele não tem tanta experiência, ele pode pesquisar na literatura trabalhos que já apontaram quais são os principais erros de aprendizes, né, quando estão estudando esse tema. E, a partir daí, ele pode justamente trazer questões nos quais esses erros podem emergir para que ele possa já esclarecer. Então, o erro já está inserido no planejamento. O professor, antes que o aluno erre, digamos assim, ele já se preocupa em trazer essas questões em que o aluno pode ter um raciocínio que não está correto e ele já se antecipa e já corrige. Eu tive uma experiência parecida enquanto aluno da graduação. Eu tive um professor e ele ministrava álgebra, e depois que ele ensinava uma determinada parte do conteúdo, ele tirava um tempo para mostrar quais eram os principais erros dos alunos quando estavam estudando aquilo. E ele já se adiantava para que a gente não errasse. Ele dizia, olha, quando a gente vai resolver tal tipo de questão, é comum esse tipo de raciocínio equivocado. Então, olha, esse raciocínio está errado por isso, isso e isso, e o raciocínio correto é dessa maneira. Vejam por que está errado, vejam qual é o correto. E eu achava bem interessante, porque provavelmente esses erros a gente não ia mais cometer, né? Então, esse professor já colocava os erros pela sua experiência, né? Eles já sabiam já sabia quais eram os principais erros. Então, pela sua experiência, ele já adiantava, olha, os principais erros são esses, essa maneira está equivocada por esse e esse motivo, a maneira correta é esta. Então, essa pode ser uma boa maneira de professor lidar com erros. Sabendo que os erros vão acontecer, o professor pode se adiantar para que os alunos não diminuam os erros, digamos assim. E a outra estratégia é o erro como objeto de reflexão e análise. Nesse caso, segundo os autores, o professor vai se valer da metacognição. O que é isso? Vai pedir que o aluno que pensou, certo? Que ele explique como fez, usando perguntas do tipo, como você pensou? Me explica como você fez. O que foi que você fez aqui? Então, isso vai levar o aluno a pensar sobre o que pensou, a pensar como resolveu. Então, como a gente já viu antes, isso não só é interessante para que o professor compreenda como o aluno pensou e possa, se for o caso, reorganizar suas estratégias, isso é importante também para o aluno, porque isso pode fazer com que ele mesmo note onde errou. E, além disso, a metacognição, ela favorece o desenvolvimento cognitivo. Segundo os autores, segundo a literatura da área, né, quando a gente pensa sobre o que pensou, quando a gente pensa sobre as estratégias que utilizou, quando a gente tenta expressar e explicar o raciocínio que foi utilizado, isso vai nos ajudar a desenvolver as nossas habilidades mentais. Vai nos desenvolver cognitivamente. Ou seja, então, essa é outra estratégia que o professor pode utilizar para tornar o erro algo proveitoso, dar voz ao aluno, utilizar a metacognição, no sentido de, como já disse, de o aluno pensar sobre o que pensou e explicar como fez. Ok? Então, finalizando, eu procurei não fazer uma palestra muito longa, né? Mas espero que tenha sido proveitosa. Finalizando, eu coloco, será que a gente está fazendo uma apologia ao erro? E já respondo que não. A ideia não é fazer uma apologia ao erro. O erro ele precisa ser corrigido. O que a gente está discutindo é como que a gente pode corrigir esse erro. Qual é a melhor maneira de corrigir? Né? Eu vou apenas dizer que está errado, mostrar a resposta certa, sem muita discussão, ou eu vou aproveitar esse erro, vou corrigi-lo, mas transformar isso num debate, numa discussão, numa problematização, num diálogo, certo? Então, não é uma apologia ao erro. A gente vai sim corrigir o erro não vai ser deixado, o erro vai ser corrigido, mas
A gente está discutindo a melhor maneira de discuti-lo a fim de aproveitá-lo, digamos assim. Segundo Cury, analisar a produção dos alunos é ou deveria ser parte do planejamento pedagógico. Então, é ou deveria ser tarefa do professor, do planejamento do professor, analisar aquilo que o aluno faz, né? Analisar a produção dos alunos, analisar os registros, dar voz ao aluno para que o aluno diga como fez, para que o aluno possa expressar de que maneira ele raciocinou. Então, isso é ou deveria ser parte do planejamento do professor. E para isso é necessário desenvolver no professor, e isso é tarefa das licenciaturas e demais cursos de formação, né? Desenvolver no professor de matemática um conhecimento pedagógico dos erros, da importância de discutir esse tema. Certo? Então era isso, eu espero que tenha sido proveitoso, e agora eu estou disponível para a gente conversar um pouquinho, tá bom? Se quiserem fazer alguma consideração, alguma pergunta, eu vou ficar contente de responder se eu souber, tá? Então, é isso. Muito obrigada, professor Paulo. Obrigada pela palestra, por esse diálogo, né, que a gente nem sempre conversa sobre isso nos cursos de licenciatura, pelo menos não de matemática, não de forma tão aberta, e é bastante interessante. Eu tenho certeza que os meninos devem ter colocações, perguntas. Vamos já abrir o Lauro. O Lauro quer se manifestar? Ô, professora, boa tarde. Professor Paulo também, é sempre um prazer a gente ter esse contato com vocês. É sempre muito construtivo para nós. E eu tenho uma questão a apresentar, que é, como o professor falou aí, né? A exploração desses erros deve ter uma preparação antecipada, porque você acaba, muitas vezes, colocando o erro como a principal referência para você ensinar, né? Então, assim, a minha pergunta é a seguinte: como dimensionar, de que forma eu posso utilizar esses erros para construir no aluno um conhecimento e não reforçar que esses erros acabem se multiplicando? Eu não sei se eu entendi bem a tua pergunta, Lauro, mas a ideia é você perguntar para o aluno, né? Como você fez? Me explica. E a partir disso, que o aluno te explique como fez, provavelmente você vai compreender que raciocínio ele teve, que estratégias ele utilizou. E você vai talvez identificar por que será que ele errou. Será que foi um obstáculo epistemológico, como eu mostrei nos exemplos que eu dei? Será que fui eu que não utilizei uma estratégia legal? Será que aquela questão estava com duplo sentido? E eu posso reorganizar a minha maneira de ensinar, se for o caso. Certo? Eu não sei se foi bem isso que você perguntou. Como eu falei no final, não é uma apologia ao erro. O erro, a ideia é que a gente não pense no erro como um fracasso. Você errou, você fracassou e acabou. Não. Como é que eu posso tornar isso um diálogo, uma conversa, né? Essa é a ideia. Não sei se respondeu, se não respondeu, você pode explicar melhor. Sim, professor. A minha pergunta é porque é o seguinte: a BNCC ela trouxe essa nova visão, né, de uma construção do conhecimento gradual, né? Gradual, começa simples e vai evoluindo. Eu, por exemplo, dou aula do sexto ao nono ano. E eu percebo que as matérias elas vão se repetindo, sempre aumentando um pouco mais o nível. Mas eu percebo que o aluno que comete um erro no sexto ano, e você explica para ele que aquilo está errado, ou qual é o motivo que aquilo está errado, ele, mesmo que ele receba esse esclarecimento, ele acaba cometendo os mesmos erros nas séries subsequentes. E eu acompanho isso porque eu dou aula nas 4 séries, você entendeu? Então, é interessante de perceber isso. Quer dizer, você esclarece o erro,
Você pergunta como é que ele fez, ele fala como é que ele fez, você aponta, né, o caminho correto, e ele reproduz esses erros nos próximos, né, nos próximos anos. Às vezes eu fico assim, sem conseguir compreender, sabe, o porquê que isso se reproduz. Entendi. Bom, podem ser diversos motivos, mas como você mesmo disse, o aluno vai estudando o mesmo, entre aspas, né, o mesmo conteúdo em diversas séries, mas em níveis diferentes. Então, muitas vezes, o aluno não alcançou, talvez, ainda um nível cognitivo adequado para compreender aquele conteúdo. Eu não sou grande estudioso de Piaget, mas vocês já estudaram. O próprio Piaget fala de níveis, de fases, né, em que o aluno é capaz de compreender ou não certas coisas. E, obviamente, cada pessoa vai aprender num nível diferente. Alguns vão aprender mais rápido, outros vão aprender mais devagar. Então, podem ser diversos motivos, mas acho que esse é um deles. Entendi, professor. Obrigado. Nada, obrigado pela interação, Laura. Obrigada, professor. Algum outro aluno, gente? Mãe, o controle do celular. Professora. Pode falar, Everton. Boa tarde, professor. Primeiramente, parabéns Boa tarde, pela palestra. Eu sou Everton, eu sou aluno da professora Cristiane em estágio 4 e no bolsista no Residência Pedagógica. Não tenho uma pergunta, mais uma colocação mesmo. No nosso segundo semestre na graduação, a gente teve uma situação em que o professor teve que lidar com um grande erro numa turma. Tipo, na disciplina de geometria analítica, o professor Marco Diniz, a gente, na primeira avaliação, teve mais de 50% da turma com notas muito baixas, professor. Tipo, na primeira avaliação, ele usou o método que estamos acostumados, positivo. Aula no quadro, a gente anotando, prova escrita também. Aí, com essa grande quantidade de erros na turma, na segunda avaliação, ele pensou no outro método. Ele usou meio que uma turma invertida, professor. Os alunos que tiraram... Ele formou grupos, e os alunos que conseguiram tirar as notas mais altas na primeira avaliação, eles eram líderes desses grupos. E aí, nesses grupos, os alunos que tinham tirado as notas mais baixas, eles precisavam estudar o conteúdo antes do professor ter dado, e esses alunos que tiraram nota baixa iam ao quadro e apresentavam. E aí resolviam questões, ouviam perguntas do professor, e aí foi muito produtivo, professor. Subiu muito a nota do pessoal na segunda avaliação, mais de 80% da turma conseguiu aprovação, e tipo, eles estavam na prática mesmo, eles estavam ensinando e aprendendo junto. Então, uma coisa a se pontuar é como o professor lidar com o grande erro da turma, tipo, uma grande quantidade de notas baixas da turma, entendeu? Ele teve a percepção de que aquele método não estava dando certo. E aí ele conseguiu usar um outro meio de que envolvesse a turma que também desse certo. Então, acho que isso é muito importante também o professor, a gente que está começando, ter essa percepção de como lidar com as situações que ocorreram desse tipo na turma, professor. Obrigado, Everton, pelo seu exemplo. Excelente exemplo. Isso mostra a postura, né, do professor Marcos diante o erro, né? Quer dizer, ele viu os erros dos alunos e então ele buscou repensar a sua maneira de ensinar. Então, ele viu que não estava muito bom. Ele poderia ter ignorado, né? Tô nem aí, erraram, vou fazer do mesmo jeito. Mas não, é a postura dele diante do erro. Poxa, os alunos erraram, o que será que está acontecendo? Eu vou reorganizar a minha maneira de ensinar e talvez melhore, como você falou, melhorou. Então, essa é a postura do professor diante do erro, que está preocupado, de fato, com que seus alunos aprendam. Então, é isso mesmo. Muito obrigado pelo exemplo que você deu. É isso. Obrigado. E parece que a Marcélia queria falar, é isso? E foi isso? Pode falar, Marcélia. Não, professor, só tinha caído a minha internet, eu voltei para a reunião. Aí voltou com o microfone aberto. Tudo bem.
professor, é interessante, tanto com esse depoimento do Everton, como o que foi colocado anteriormente, que a questão da análise do erro, do professor observar o erro do aluno e se questionar e colocar a turma nesse questionamento, trazer esse tipo de questionamento, ele funciona tanto a gente pensando no 6º ano, como o ensino superior, né? Então, não é uma coisa limitada, não é uma faixa etária, pode ser aplicado para qualquer público, é isso? Sim, eu creio que sim. É claro que talvez a criança tenha um pouco mais de dificuldade, né, de se expressar. Talvez a criança não tenha tanta facilidade, né? O professor, com a sua experiência, ele vai olhar os registros, vai ouvir o aluno, e com a sua experiência ele vai poder compreender, mas creio eu que se torna mais fácil em níveis mais avançados, que o aluno supostamente tem mais habilidade para se expressar, né? A criança ainda está aprendendo, mas a princípio isso pode ser sim utilizado em qualquer nível, né? Parece que a Maria Clara levantou a mão, a Angélica também, e eu acho que esse pessoal tem alguma coisa aí da BNCC para estar falando, mas depois a gente coloca. Pode falar. Oi, gente, tudo bem? Obrigada, professor, pela sua palestra, eu adorei. Eu acho muito interessante falar dos erros, porque dentro da minha concepção de programadora, os erros eles são muito importantes, porque é eles que nos fazem refletir se nós estamos no caminho certo. E eu gostei muito da fala do Everton, porque eu nunca tinha visto um professor que fizesse isso, né? Em geral, o que aconteceu comigo, por exemplo, por exemplo, a turma não está indo muito bem, mas o professor não mudou a postura que estava tendo anteriormente e a turma reprovou. Acontece, né? E eu reprovei, inclusive, quando aconteceu essa situação. Mas quando eu refiz a prova, as provas não, quando eu refiz a disciplina, 2 disciplinas que eu reprovei, que foi Geometria Espacial e Cálculo 1, eu tive uma melhor compreensão da disciplina em si. Então, eu fiz a disciplina de Cálculo 1 com o professor Rogério e eu conversava muito com ele. E ele via que eu estava esforçada, mas eu não conseguia acompanhar, e ele queria entender isso. Aí eu falei, professor, eu estou numa disciplina que eu não consigo entender o que é função direita. Então, eu não quero ser aprovada, eu não quero uma outra chance, uma outra prova, uma outra substitutiva. Eu quero realmente refazer essa disciplina para me descobrir aonde é que eu estou errando. E aí, o meu pai falava para mim que eu reprovei em geometria espacial porque eu não entendia o sólido no espaço. E se eu não entendo sólido no espaço, não tem como eu ser aprovada na disciplina. E ok. E quando eu refiz a disciplina com outros professores, com uma outra visão, com uma outra forma de ver, eu consegui, de fato, ter uma compreensão melhor, por exemplo, o cálculo 4 agora que eu estou fazendo, nas superfícies, e eu tive uma compreensão melhor também com a professora Rúbia no cálculo 2, eu fiz cálculo 2 e cálculo 1 ao mesmo tempo, então, assim, o erro me fez acertar lá na frente. Quando a gente está programando, quem está acostumado a programar ou já conhece alguma coisa sobre algoritmo, alguma coisa assim, quando você compila o seu programa, aparece a linha de erro lá. Erro na linha tal, e ele explica o que é. E às vezes ele explica o que é e você não sabe o que é. Você não entendeu ainda o erro. Mas você pensa e tenta refazer de uma maneira diferente e tal, e dá certo. Como deu certo na turma do Everton. Então, era basicamente isso que eu tinha para dizer. Que o erro ele é importante dentro desse processo de aprendizagem. De ensino e aprendizagem. Tanto quanto para o aluno. Obrigado, Maria. Bom, na verdade não foi uma pergunta, né? Foi mais um comentário, né? Mas eu concordo com você. Isso, um comentário. E obrigado, então, pelo seu comentário. Obrigado pela sua fala. Concordo. Mais alguém? Tá, a Júlia tá com a mãozinha levantada, e se eu não me engano, a Angélica também, era isso? Alguém tem ainda alguma pergunta, professor Paulo? Júlia? Não.
Júlia levantou a mãozinha há um tempo. Tem alguma coisa para estar falando, Júlia? Não, professora. Acho que foi sem querer que eu apertei aqui. Eu queria falar, professora. Pode falar, Marcélia. O professor teve uma parte, eu printei, né, algumas partes do slide para ajudar a fazer o resumo depois, para colocar direitinho no relatório que a gente tem feito. E aí tem um slide daqui que me chamou a atenção, uma das frases do artigo que o senhor estava citando, tudo mais, que é importante criar oportunidades para que os erros emerjam, né? Para que eles possam acontecer. Então, a gente discutindo também nas outras reuniões da BNCC, como a professora falou, é todo reformular mesmo, né? Porque as nossas salas, elas não são um ambiente propício para que esses erros aconteçam, ao contrário, é um ambiente propício para que a gente acerte, né? E a gente continue acertando e que quando possivelmente acontecem esses erros, a gente não é convidado a nos reavaliar como aluno mesmo, né? A gente não é conduzido por esse processo. A gente, como a Maria falou, às vezes a gente não está nem entendendo o que está acontecendo, por que a gente está errando dessa forma. Então, saber onde está o erro é importante, mas saber conduzir ele, perceber quando ele está emergindo por aí, né, no ambiente, eu também penso que faz toda a diferença para o contexto que a gente está lendo da BNCC e todas as ferramentas que eles colocam lá, as competências, que são bem interligadas uma com a outra. Então, eu acredito que até amplia a percepção para a gente ver o erro, né? Dá para ver melhor, porque trabalha de maneira muito conectada a tudo, a área, a geometria, então dá para ver o erro de maneira mais clara. E no nosso caso, né, universitário, também é possível isso acontecer. Mas eu percebo que, como a Maria Clara falou, estava refletindo aqui, né, sobre a minha vida, minha vida discente. E aí a gente não percebe, a gente percebe o erro, mas a gente não percebe o que está acontecendo por trás, né? E às vezes o professor, ele também não está conseguindo perceber o que está acontecendo por trás, e talvez por isso ele não consegue nos ajudar, né? Então, essa falta, às vezes, de tentar perceber o que está acontecendo por trás, ela faz a diferença no processo de analisar o erro. E o Everton citou bem a experiência hora da turma dele, né? Eu tive essa experiência positiva também. A gente teve várias experiências positivas, graças a Deus, assim, ao longo do curso, com muitos professores. E também tivemos experiências negativas, né? Mas é bom ter esse pelo menos uma referência, 2, 3 referências de pessoas que olharam para a gente, né, e conseguiram reparar que não era apenas aquele erro, era alguma coisa por trás e que isso foi possível de consertar ao longo do semestre, né. Às vezes não é possível, realmente, porque é um erro de conceito, né, um erro, como o senhor comentou, né, não é aquele erro que foi por um deslize, né, às vezes é um erro conceitual mesmo, não está dando para entender o que é aquele conceito, que é aquela coisa de maneira geral, e aí, às vezes, o necessário é realmente ler aquele conteúdo de novo, refazer aquela disciplina e tudo mais, mas, de qualquer forma, o professor, que pelo menos enxerga isso, o aluno, ele percebe quando o professor se importa, né, então, eu acho que, para mim, o que vale é isso, né, ao invés da aprovação ou não, eu entendo que é um processo e que algumas pessoas demoram mais, outras menos, mas a gente percebe quando o professor se importa em tentar reparar isso, era isso que eu queria dizer, né? Quando ele se importa em criar um ambiente que não seja apenas de acertar, e sim um ambiente de cooperação e um ambiente que os erros possam acontecer. Obrigado, Marcélia. É isso mesmo, né? Só reforçando o que você falou, o professor precisa se importar, né? Como foi colocado no slide que você printou, né? Precisa estar dentro do planejamento do professor fazer essas discussões sobre os erros que ocorrem. Se o professor não está preocupado com isso, né? Se ele vai tratar o erro apenas como um fracasso, então isso deixa de ser produtivo. Então, só reforçando o que você disse, de fato, o professor tem que estar preocupado, né, em transformar o erro em uma oportunidade de discussão, de conversa.
Obrigado também, Marcélia, pela sua interação. Professor Paulo, Oi. uma pergunta no chat da Eu Jucivane. vi, da Jucivane. Então, Jucivane, bom, eu não sou especialista, né? Mas quem vai, de repente, dar um laudo, se o aluno tem descalculia ou não, são outros especialistas, né? Geralmente é um conjunto de profissionais, né? De psicólogo, psicopedagogo e por aí vai. Não é o professor que vai dizer, tá bom? Claro que o professor pode observar, né? Aquele aluno que tem muitas dificuldades com a matemática, que não compreende a linguagem, que de repente escreve números espelhados. Tem uma lista de dificuldades que agora eu não vou lembrar de todas elas. Se você procurar, você vai encontrar. Então, o professor nota que o aluno tem muita dificuldade, ele pode até desconfiar e sugerir que a família leve a um especialista. Mas só para deixar claro, não é o professor que vai dizer, ele pode desconfiar, né? Olhando, ele pode desconfiar que aquele aluno tem descalculia, mas não é ele que vai apontar, tá bom? Espero ter esclarecido. Mais uma vez, muito obrigada, professor Paulo, pela palestra, pelo diálogo, muito produtivo. É sempre um grande prazer tê-los, não só você, mas como outros profissionais que estão aceitando o nosso convite e vem engrandecendo essa atividade do residência pedagógica, né, e dos estágios também. E eu acho que vamos ter várias outras contribuições, em um outro momento, uma outra palestra, né, um outro tema tiver aí disponível, traga para nós também, que teremos um grande prazer em estar recebendo. Com certeza, a gente pode pensar em outras aí para o ano que vem. Então, caros, eu agradeço a presença de todos, em especial, claro, do professor Paulo, que vocês reflitam sobre a prática docente, sobre os erros nossos, erros dos nossos alunos, e como esse processo, né, se transforma em um acerto. Eu desejo a vocês uma boa semana, até as próximas palestras. Um grande abraço a todos. Tchau, tchau. Abraço a todos.